Olá pessoal, bem-vindos ao canal Conhecer para Transformar, onde damos continuidade ao EPED 2024, estudando as obras de Oswaldo Polidoro. Hoje entraremos no último e quarto capítulo, um episódio do livro Lei, Graça e Verdade. No terceiro episódio, antes da última palestra na Escola da Verdade, o discípulo e o mensageiro dão continuidade ao trabalho de ajuda, realizado em conjunto por encarnados e desencarnados. Um novo espírito, então, é incorporado ao grupo, até então formado pelo discípulo, pelo mensageiro e pela jovem protestante. Um jovem sírio, dotado de dons e que já realizava trabalhos de ajuda em sua residência, também passa a fazer parte do grupo. O discípulo e o jovem passam a estudar e a realizar trabalhos juntos, sempre com o apoio do mensageiro. O discípulo aguardou a hora da última exposição. Junto com o mensageiro, partiram então para o local. Ficaram na porta de entrada por algum tempo e viram que muitos vinham em péssimas condições. Viram o moço dos ataques que vinha constrangido. Viu a jovem protestante sorrindo, acompanhada de dois espíritos luminosos. E viu o jovem sírio acompanhado de amigos. Maravilhado, exclamou o discípulo. Não para todos, disse o jovem. As lições para alguns, destituídos de compreensão, tornam-se objeto de repulsa. As preparações são semeaduras simples de nós para os encarnados, mas complexas dos encarnados para nós. É lamentável, exclamou o discípulo, o desprezo de muitos para com o compromisso assumido antes de encarnar. O mensageiro então diz que desprezar uma encarnação é preparar outras em piores condições. Diante de um que vinha, disse o mensageiro, observe esse que aí vem. É um dos aprendizes desta região e local, que desceu em ótimas condições exteriores para intentar necessárias realizações interiores. Mas mergulhado na matéria, só tem olhos para o mundo. As extravagâncias alcoólicas e sexuais já o minaram. Ao invés de cultivar os melhores contatos com o plano de origem, pela conduta exemplar, tudo tem feito em sentido contrário. É triste, comentou o discípulo penalizado. Ninguém vai ao mundo carnal para esquecer o céu interior que lhe cumpre desabrochar. É por isso que Jesus encareceu a necessidade de orar e vigiar, para não cedermos às tentações do mundo. E não é preciso repetir que as tentações interiores são piores que as exteriores. O egoísmo, o orgulho e a luxúria são piores do que assaltos espirituais inferiores. A inveja, a falsidade, a mentira e o ódio conseguem mais do que falanges maldosas contra a criatura encarnada. A falsa fé que descansa nas idolatrias, na superstição, no comércio religioso e nas aparências de culto espiritual leva mais seres aos abismos do que as perseguições infernais exteriores. O expositor subiu à tribuna, lembrando que seria aquela a última exposição da série. Que haveria sempre outras novas séries para outros discípulos e aprendizes. Entretanto, lembrou que não há vantagem nas repetições. Explicou a demora entre a quarta e a quinta lições em razão dos estudos que deviam ser feitos por todos aqueles que ali estavam. Fez breve recapitulação das 4 lições anteriores, acrescentando que Deus e que a lei de Deus, os 10 mandamentos, entregue a Moisés, já havia sido entregue outras vezes, conforme comprovam antigos documentos búdicos, que as verdades são transmitidas através da revelação pela hierarquia vigente nos planos espirituais, dos planos mais elevados, descendo até
aos menos evoluídos. Que até Jesus, poucos tinham acesso a esses conhecimentos. Que Jesus veio para abrir as portas dos templos, para que a verdade fosse acessível a todos, ou seja, todos aqueles conhecimentos que eram restritos passaram a ser ensinados em praça pública. Jesus os ensinava por parábolas, né? Essa era a forma que ele ensinava a todos. Que os grandes mestres deixaram seus ensinos e desencarnaram. Mas que Jesus, né, após seu desencarne, voltou em espírito para cumprir a promessa de derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Tendo lido a afirmação de Jesus, quando diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que a promessa foi cumprida no dia de Pentecostes, momento em que os apóstolos falavam e todos entendiam, independentemente do idioma que falassem. Obra que fundiu todas as revelações, que englobou todos os verdadeiros grandes mestres em um só divino mestre. Que os apóstolos passaram então a espalhar a verdade sobre toda a terra, lembrando aí Atos 2, versículo 4, e que diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas diversas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Que a iniciação, né, franqueada a todos, começou com os apóstolos e mais algumas dezenas de pessoas, a fim de ir aos poucos envolvendo a terra, caminhando a humanidade para a verdade. Que Paulo, o maior divulgador da doutrina trazida por Jesus Cristo, quer fosse por sua cultura e compreensão, quer fosse por sua coragem diante dos mortais perigos que teve que enfrentar, ensinava e dava exemplos sobre a graça e a verdade trazida por Jesus Cristo, né? Praticando e ensinando sobre os dons mediúnicos. Que os espíritos em geral é permitido se comunicar para que a realidade seja conhecida. Que a vigilância nas obras deve ser contínua, porque é pelas obras indignas que os homens abrem caminho aos espíritos inferiores, mentirosos e enganadores. Falou também sobre os dons e destacou o dom do discernimento, que ninguém chega a ter contato com quem deseja, mas sim com quem consegue ter, o segundo, o que já conseguiu envolver, né, vivendo a lei de Deus. Que uma é a lei da revelação, mas muitas são as variantes mediúnicas e infinitas as gradações da escala espiritual. É uma janela que se abre para o astral, e a ligação pode ser para com os altos planos ou com planos inferiores ou infelizes. Terminando, o expositor olhou para a vastidão do ambiente perguntando: sabeis agora, meus irmãos, o que foram a graça e a verdade que Jesus veio levar ao mundo carnal? Entendam o que significa ter aberto as portas dos templos iniciáticos, entregando a revelação a toda a carne? Compreende o fundamento e a finalidade da revelação missionária de Jesus? Compreende, enfim, que era uma igreja viva, sem cleros e sem formalismos, sem vestes fingidas e sem rituais, sem idolatrias e sem fetichismos? A questão espiritual é essencialmente uma questão de amor e de sabedoria, que, portanto, jamais deixará de ser uma questão de consciência individual. Tornando a passar os olhos pela Assembleia, com voz branda anunciou: para vocês está finda a série de lições. Agora, no mundo,
terão os ensinos de seus instrutores, de seus guias e amigos espirituais. Lamento que muitos estejam entregues ao poder do mundo, aos vícios. Porém, alegro-me com as graças de Deus, porque as lições foram dadas a todos, sem exceção. Estão sendo cumpridas, portanto, as promessas de Cristo. Ide, irmãos, porque os trabalhos vos esperam, e para aqueles que se fizerem dignos, grandes colheitas haverá no celeiro de Jesus Cristo. Debaixo de grande emoção é que a imensa assistência deixou o salão. O final do livro, ele é marcado por 3 mensagens. Eu vou citar apenas uma parte delas, e eu recomendo que cada um procure ler e refletir sobre cada uma delas. Mas a primeira mensagem é do mensageiro para com o discípulo. E ele diz: rende graças a Deus, adquire conhecimentos e trabalha, que a fonte divina é pródiga ao infinito. Todavia, não te esqueças, ama o teu próximo, faze sua evolução quanto possas, enxuga suas lágrimas, conforta os corações aflitos. A segunda, de um grande espírito, que declara ter contribuído para as adulterações das verdades divinas. E agora, recuperado, recomenda então: amai-vos uns aos outros, conforme a divina lição, porque aqueles que estão longe do amor estão longe do céu. E assim, pelo conhecimento da verdade e pelas práticas do amor ao próximo, orai a Deus no templo da consciência, onde jamais deverá faltar o lume sagrado, que é a fé construtiva. E por fim, a terceira mensagem, ou um terço dela, é do relator, responsável pelo livro. E ao final do livro ele recomenda: observai a luz que ainda verte das antigas revelações. Compreendei a função de Jesus, abrindo as portas dos templos iniciáticos. Vivei a lei, para terdes a paz. Cultivai a revelação, para ter o conhecimento da verdade. Amalgamai o amor e a sabedoria, para crescerdes em autoridade. E ireis triunfando sobre a dor e sobre a morte, passo a passo, assim como fizestes para exaltar o Cristo interno, a súmula de todas as verdades, que ainda se acha dormente, sujeito a múltiplos embargos e percalços. Tende, por exemplo, divino, a quem sabeis que não estacou nas fronteiras do túmulo. Em seus ensinos, bebei, em suas práticas, cresceis, em seu batismo, procurai o máximo esclarecimento. Aponto-vos o Cristo, aponto-vos a lei vivida, que contém a moral, que harmoniza, e a revelação que ilustra. Eis o caminho do Senhor. Como assim? Com isso, terminamos mais este livro da obra de Oswaldo Polidoro, cuja leitura recomendamos muito.